Bom, então, Caio, agora oficialmente nós estamos gravando, né? São 8h16 aqui em Goiânia, 11h16 em Portugal. Eu queria agradecer a tua participação, você ter aceito o convite. Eu poderia ler o teu currículo aqui, mas eu não vou fazer isso por uma razão. Como nós divulgamos previamente o teu resumo, aquele pedacinho resumido do teu currículo, quem está aqui certamente viu, né? Mas eu vou pedir para que você, antes de começar a tua fala, que você se apresente como você gosta de ser apresentado. É melhor, inclusive, do que eu ler alguma coisa, né? Se você não se incomodar, eu peço que você se apresente e aí já fique à vontade para começar a apresentação de fato, né? A apresentação do tema em si, vamos dizer assim. Mais uma vez, muito obrigado. É uma honra, um prazer tê-lo aqui e fique à vontade aí. Certo, muito bem, obrigado. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir a este tipo de eventos e foi um prazer também quando nos conhecemos. Penso que foi em Braga, salvo erro, durante uma conferência. Porquê? Porque eu fico sempre muito contente quando vejo interesse de colegas aqui de outras áreas, de engenharia e do planeamento, quando têm também interesse por estas abordagens alternativas. Chamemos assim, abordagens alternativas. Então, o meu nome eu sou Micael Souza. Eu tenho trabalhado. Eu vou falar só da minha base. A minha base de formação original é. Eu sou engenheiro civil, de formação base. Depois fui fazendo outras várias licenciaturas e mestrados. Eu não sei se no Brasil se diz licenciatura, mas é a primeira graduação. eh, o bachelor, como se diz em- nos Estados Unidos. Depois fui fazendo várias noutras áreas, incluindo história e ambiente, e urbanismo, e património, e esse tipo de coisas. Mas a minha última, uh, uma penúltima etapa académica foi o doutoramento, ou o doutoramento em planeamento do território, em Spatial Planning. E aí meu objeto de estudo, a minha ferramenta principal foram jogos. Portanto, como é que nós usamos os jogos, especialmente no meu caso, os jogos analógicos, mais físicos, como é que nós os usamos como ferramentas de apoio aos processos de planeamento, tomada de decisão, com aplicações a casos de urbanismo, mas também de transportes. E se calhar vão achar estranho, eu digo planeamento, porque em português de Portugal dizemos planeamento, eu sei que vocês dizem planejamento, mas é a mesma coisa, estamos a falar da mesma coisa. Um, e fui fazendo isso. Depois também, eu estou associado à Universidade de Coimbra e à Universidade do Porto, o centro de investigação do qual faço parte, onde trabalhamos estas coisas, mas neste caso sou mais eu a trabalhar individualmente. E depois passei também pela Irlanda, por Dublin. Tive com alguns colegas do Brasil também, que são lá investigadores e trabalham também lá. Tivemos a fazer uma série de ferramentas de planeamento baseadas em jogos para que as crianças possam participar também nos processos de planeamento. Uma coisa interessante. E neste momento eu trabalho mais ao princípio, quase totalmente para os Estados Unidos, para uma non-profit que faz processos de planeamento para preparação para catástrofes e desastres. Ou seja, foi qualquer coisa que saiu como reação à pandemia para garantir que as instituições estão mais bem preparadas para desafios assim grandes e complexos e diferentes do que é o habitual. Portanto, fazemos os jogos como processo de simulação para apoio a este tipo de coisas, para preparar técnicos, especialistas, decisores políticos para este tipo de coisas no futuro. E tenho continuado a fazer trabalho também de freelancer, de investigador independente ou até de criador de jogos para este tipo de abordagens. Portanto, assim, num resumo, é mais ou menos isto. Pronto, eu já falei aqui das minhas afiliações e vou falar aqui basicamente tudo o que eu tenho feito. E eu coloquei aqui também o MS Serious Games, que é o meu website onde eu vou guardando os projetos que vou fazendo. Depois vocês podem consultar se quiserem ver mais. Então começamos aqui pela definição. O que é um jogo? Eu gosto muito desta definição. Está aqui em inglês, eu não traduzi para deixar no original, mas isto diz praticamente tudo e acaba por explicar como é que os jogos estão ligados com aquilo que nós fazemos aqui mais na parte de engenharia e planeamento. Então diz aqui que o jogo é uma atividade com um objetivo, ou seja, an activity that has a goal. Quer dizer que quando fazemos um jogo, há sempre um objetivo para esse jogo. O que é que nós queremos atingir? Tem um desafio, portanto, é qualquer coisa que nos desafia, seja um problema, ou seja, pode ser modelado como um problema a resolver,
E grande parte dos nossos processos de planeamento são realmente problemas para resolver. E tem regras, ou seja, regras que são, no fundo, restrições. As restrições que nos definem como é que podemos chegar a um objetivo. Se tivéssemos que definir isto como equações matemáticas, seriam as várias restrições que nós definimos como as várias equações que limitam um modelo, por exemplo. Tem interatividade, no sentido que eu interajo com o meu modelo ou com as outras pessoas que também estão a trabalhar ou a afetar o modelo e ele gera novos resultados. E esses resultados, quando o modelo é interativo, entram novamente no modelo. Portanto, estamos a ver que um jogo aqui aproxima-se muito do modelo. Depois tem chamado mecanismos de feedback. Aqui é também relacionado com a interatividade. Ou seja, eu quando faço alguma coisa, quando mudo do meu modelo, como vejo os resultados, tenho noção se estou a atingir os meus objetivos ou não. O jogo, normalmente, depois, partindo aqui para uma lógica mais de jogo de entretenimento, quando eu estou a jogar várias vezes, se eu fizer alguma coisa que me dá uma penalidade, eu vou tentar evitar fazer essa coisa no futuro. Portanto, chamas aqui um mecanismo de feedback que pode ser negativo, neste caso penalizar, ou positivo, no sentido de reforçar algo de bom ou de, ou de que tenha valor acrescentado que eu estou a fazer. Portanto, relaciona-se com os objetivos. Depois tem resultados quantificáveis. Algumas vezes são condições de vitória ou derrota, mas muitas outras são apenas indicadores. São valores que nos dão a sensação de estarmos ou não a atingir o objetivo. E depois, uma que é muito importante é que gera experiências e reações emocionais nos jogadores. O que quer dizer que tem aqui uma grande relação com eh, cativação e motivação, o chamado engagement, o engajamento, que leva a que as pessoas queiram ou não continuar a fazer a dita atividade. E isto é uma das razões pelas quais usamos muito jogos em processos de planeamento colaborativo e participativo, consultas públicas e envolvimento de cidadãos e stakeholders. Estes sistemas, basicamente, queremos que eles que tenham envolvimento, significado e impacto, e isso tem de estar ligado com aquilo que é os objetivos do jogo. Então, por que importam os jogos? Isto é aqui um breve resumo. Dos jogos, como sistemas modelados por regras, são espaços seguros de interação para explorarmos da dimensão social. O que quer dizer que os utilizadores, quando vão para um sistema de jogo, sabem que ele é definido por regras e existem uma série de comportamentos e de opções que estão definidas para o jogo. E até tenho participado em alguma investigação, até na área da neurodiversidade, e nós sabemos que pessoas em certos espectros, por exemplo, no espectro do autismo, têm muito mais facilidade em se relacionarem com outros agentes, outros utilizadores, outras pessoas, num contexto de jogo mediado por regras. E isto é qualquer coisa que nos traz também alguns ensinamentos para fazer isto em contexto de jogos aplicados a processos participativos e cívicos. Depois são visuais e isto, por vezes, é alguns dos problemas que nós temos até quando comunicamos com não especialistas nas áreas, é que nós não podemos mostrar apenas equações matemáticas e abstrações sem uma relação com a realidade, porque caso contrário, se não fizermos, não tivermos uma alternativa visível, dificilmente alguém perceberá o que estamos a tentar explicar ou demonstrar ou até justificar como uma boa solução. E os jogos fazem sempre representações visuais e tangíveis. E no caso dos jogos analógicos, os jogos que não são digitais, que não têm um sistema de codificação e programação com automatismos, eles são mais transparentes, porque nós vemos as regras diretamente. Não têm as chamadas as caixas negras da programação. E isto é outra possível vantagem. E dos jogos também temos aqui a relação de aprender e pensar enquanto fazemos, o que faz com que estimulem a agência dos utilizadores. Os jogos, ou seja, imaginem que vocês trazem utilizadores que podem ser especialistas ou não especialistas num tema hum, que estão a abordar no jogo, as pessoas aprendem fazendo. E muitas vezes é uma aprendizagem baseada no erro. Mas como o jogo não é a realidade, nós podemos ir testando e errando tantas vezes quantas quisermos até nos ser útil. Mas obviamente que tem que ser uns jogos com relações determinísticas, relações entre o que eu faço e aquilo que tem efeito no sistema de jogo. Não pode ser uma coisa aleatória como lançar um dado e avançar casas aleatoriamente, não pode ser coisas dessas.
Depois a questão dos feedbacks, que eu já falei, que reforçam as causas e efeitos e orientam para os objetivos, num sentido de progressão. Os jogos têm sempre um sistema de progressão. Muitas vezes é por isso que eles são divididos em níveis, em que ajustamos os níveis de complexidade e desafio aos níveis de competência dos jogadores. Depois, surpresa e novidade. Eh, Nós, como seres criativos que somos, enquanto espécie criativa, nós temos sempre curiosidade pelo mundo e pelos resultados que qualquer construção humana ou até a natureza nos apresentam. E os jogos são formas de expressarmos essas novidades através dos modelos que construímos e da liberdade que damos aos nossos agentes para interagir e criar coisas novas no sistema de jogo. Depois, estes jogos podem ser simulações, embora um jogo não seja exatamente uma simulação, é sempre uma simplificação de uma simulação, podem ser feitos à medida. Portanto, podemos usar apenas as partes que nos interessam para o nosso tipo de objetivo definido. E, neste momento, nós conseguimos, através de game design, ou seja, design de jogos, que é algo que eu faço também, eu colaboro em várias universidades, e eu próprio sou um game designer também, eh, podemos fazer isto de modo a abordar os vários perfis de jogadores. Quando falamos de jogos, não existe uma coisa que é o jogo em si. Não há um jogo, existem muitos jogos. E tal como existem muitos jogos, e eu costumo enquadrar os jogos como sistemas geradores de experiências, existem também muitos jogadores com os seus perfis. E cada jogador com o seu perfil vai ter um padrão ou uma gama de preferências com o tipo de experiências que procura. E por isso é que nós devemos definir os jogos orientados a experiências, como por exemplo temos jogadores que podem gostar mais da parte competitiva, do desafio de tentar resolver um problema lógico-matemático, enquanto alguns estão mais interessantes na criação de uma boa história ou das interações de colaboração e da dimensão social ou até da exploração do mundo fantasioso. Depois, nós podemos criar isto aplicados a dinâmicas de grupo. Nós começamos a entrar aqui naquilo que são chamados os serious games, ou jogos aplicados a contextos bem definidos, baseados em objetivos, que não é bem a mesma coisa de gamificação. Gamificação é quando nós pegamos num processo que já existe e adicionamos elementos de jogos, que nem sempre geram um jogo. Enquanto estamos a falar de serious games, ou jogos sérios, ou simulation games, ou jogos de simulação, estamos a falar de jogos criados de raiz, como algo original para atingir um dito objetivo. E normalmente são baseados em modelos. E estes jogos precisam de várias coisas. Precisam de especialistas na simulação e no conteúdo em causa. Eu já fiz muitos jogos em que eu não sou especialista nos conteúdos. Por exemplo, os últimos que tenho feito na instituição nos Estados Unidos onde trabalho são da área da gestão de emergência, e isso não é a minha área de trabalho. Portanto, eu precisamos de especialistas nessa simulação, nesse conteúdo, para nos dar e garantir que o jogo é fidedigno perante aquilo que estamos a tentar simular. Depois, precisamos de alguém que seja especialista na facilitação de jogos. Temos que nos lembrar que estamos a falar de artefatos e construções e modelos, estes jogos, feitos para pensar em utilizadores humanos, o que quer dizer, e estamos a dar liberdade aos utilizadores humanos de interagir entre eles e o sistema de jogo, o que quer dizer que é preciso um processo de facilitação. Quer seja para ensinar como usar a ferramenta, quer para ajudar a fazer uma reflexão depois daquilo que é feito durante o jogo. E estes jogos, no final, têm sempre processos de reflexão, de análise dos dados e dos comportamentos e das decisões para ajudar a enquadrar os objetivos, porque por vezes são tópicos complexos. Depois é preciso alguém com muitas competências de design de jogos. E aqui não basta ter jogado um jogo na vida. Isto é uma área técnica específica. É preciso verdadeiramente conhecer muitos jogos, jogar muitos jogos, mas conhecer as metodologias de construção e desenvolvimento de jogos, que são coisas da área técnica em que existem formações universitárias para isto também. E depois, obviamente, como estamos a falar de jogos em que temos que avaliar os seus resultados, precisamos de recolha e análise de dados. E muitas vezes o tratamento dos dados de forma a que eles possam ser visualizados e aplicados aos projetos dos quais surgiu a necessidade de criar um jogo. Isto, na realidade, é aqui quase que um sistema em que está centrado no utilizador e em que temos aqui estas quatro dimensões a participar, que é a simulação,
os dados que são recolhidos, o design do jogo em si, e quando falo em design, não estou a falar de design gráfico, nem de ilustrações, estou a falar de design de sistemas de jogo, das mecânicas de jogo, da economia de jogo, esse tipo de coisas. E depois, obviamente, a facilitação eh, e, o, e o modo como se interage com os utilizadores. Nós podemos aplicar os jogos a vários contextos. Duas grandes aplicações são chamados os jogos de treino e educação ou os jogos analíticos. E quando se diz analíticos é que vamos testar, por exemplo, estratégias e táticas e projetos e planos. E isto tem uma tradição muito grande no domínio militar, em que já pelo menos há 200 anos são usados jogos para testar estratégias militares e modos de abordar um dito problema. Normalmente estes jogos estão relacionados com uma, uma exploração de algo complexo, de um trabalho, mas conjugando a motivação. Porque nós queremos e sabemos que se as pessoas estiverem motivadas, vão ter mais tempo de atenção, vão ter uma melhor performance naquilo que é o exercício que estamos a fazer. Portanto, é também aqui uma intenção, esta motivação, para deixar os utilizadores sempre cativados e a dar o melhor de si para a nossa experiência. Depois também, habitualmente estes jogos tendem a ser mais rápidos do que os exercícios e os simulacros, que às vezes tendem a ser muito dispendiosos, muito caros, e a mobilizar muitos recursos. E normalmente nos jogos conseguimos fazer coisas semelhantes, mas muito mais rápidas. Conseguimos visualizar, porque existe todo um sistema de design criado para ajudar a visualização das decisões e do que está a ser feito, portanto, isso também tem um valor acrescentado. Já no treino de competências, normalmente é aqui muito baseado no fazer e no errar com liberdade para aprender com os erros e com a experimentação direta de opções. No apoio educativo, nós também usamos muitas vezes os jogos para introduzir conceitos, para introduzir conteúdos e para também focarmos na autonomia dos alunos. Deixar que os alunos possam eles próprios fazer o seu processo de aprendizagem com alguma liberdade e autonomia, e pelo menos aqui na Europa, não sei como é no Brasil, mas na Europa existem muito reforço de que o aluno deve de aprender muito com base na sua própria experiência e o professor deve ser muitas vezes apenas um tutor. Pelo menos é aquilo que se tenta fazer nos últimos tempos, para reforçar aqui também a dimensão da criatividade. Depois, no apoio à tomada de decisão, nós temos aqui casos em que serve para testar hipóteses e muitas vezes para recolher dados. E recolher dados, às vezes, de maneiras que nós não poderíamos recolher de outra forma. Especialmente quando estamos a falar de recolha de dados de cidadãos e de não especialistas. Que muitas vezes um questionário ou um inquérito não é suficiente. Porque, por vezes, o que nós queremos é eh, recolher as conversas que não ficam registadas. E elas podem ser recolhidas no sistema de jogo. Existe alguma noção de que pode haver uma certa crise da participação no nosso mundo atual, embora nós nos vejamos que às vezes as agendas, às vezes até as agendas extremistas, que levam a colocar as pessoas de lados opostos da barricada, quer seja de um lado, quer seja do outro, mobilizam as pessoas, mas depois temos às vezes uma certa apatia do centro, de quem está menos ligado aos extremos e pode se desinteressar e até nem querer participar neste tipo de batalhas. Uh, mas nós sabemos que depois os cidadãos querem, de facto, participar nas coisas que lhes dizem respeito, por exemplo, nas decisões que afetam a sua vida. E muitas vezes não o fazem por falta de tempo, porque têm outras atividades mais interessantes e cativantes para fazer, ou então porque muitas vezes os processos de planeamento são longos, complexos, aborrecidos e às vezes também, como dizia, batalhas de ódio, em que mobilizam pessoas que vão para estes eventos com uma abordagem mais baseada no conflito. E isso afasta depois outras pessoas que não querem ter esse tipo de abordagem. E depois também porque às vezes há uma falta de resultados da participação. As pessoas participam e não veem os resultados daquilo que foi o seu esforço, o seu envolvimento. Por isso, os chamados os planeadores, ou os planejadores, como se diz no Brasil, precisamos de métodos e ferramentas para lidar com isto. Para ter métodos mais cativantes para os participantes, lidar com esta questão da complexidade, porque por vezes não podemos apenas usar a nossa linguagem técnica com não especialistas, porque é meio caminho andado para falhar, e depois precisamos de lidar com todos estes dados e recolher os dados que precisamos para além dos métodos tradicionais. Pois, porque é que isto importa? Porque podemos introduzir inovação.
e podemos ter nova forma de recolher resultados, e também adaptar até às próprias propostas e necessidades dos utilizadores, que às vezes vão um pouco além daquilo que são os nossos métodos pré-definidos. Por vezes não estamos sequer a considerar as possibilidades e as propostas que os cidadãos trazem. E também é uma forma de sensibilizar, porque isto relaciona-se com os processos de planeamento colaborativo, em que há uma parte grande de aprendizagem e de reconhecimento e de consciência daquilo que são as propostas alternativas e as propostas dos outros e aquilo que são as necessidades dos outros, que devem ser feitos de um modo a ter um debate e depois alguma aceitabilidade, depois de haver consciência daquilo que está a ser previsto. E é uma forma de podermos atingir esta forma de planeamento que pode ser aplicada a muitas áreas, incluindo aos transportes. E eu tenho aqui duas imagens em que vocês veem um plano estratégico de saúde que eu criei para um município, aqui perto de mim, que é a Marinha Grande, que é todo baseado em jogos. E nós vemos aqui representantes, stakeholders das forças policiais, dos bombeiros, da saúde, de instituições de impacto social e muitos outros, decisores políticos também, e todos eles estão a debater como é que vão fazer este plano. E eu criei um sistema que ajuda a criar de um modo mais interativo esse plano. E à direita vem aqui um outro processo que eu criei, foi durante a pandemia, portanto vêm as máscaras, em que os cidadãos e os representantes de vários interesses locais estão a tentar desenhar um plano para melhoria da segurança urbana do centro da cidade. E quando digo desenhar, eles estão efetivamente aqui a desenhar porque era uma das etapas deste processo de planeamento, porque nós sabemos, quem anda nesta área, que as pessoas têm muita dificuldade, os não especialistas, em ler mapas, em sequer compreender o que é um mapa, a sua representação gráfica. Por isso, se as pessoas não compreenderem um mapa sequer, jamais poderão compreender aquilo que é uma proposta mais complexa de planeamento, quer seja de transportes, quer seja urbana. E pronto, quando eu falo de jogos, às vezes as pessoas perguntam se eu realmente estou a falar a sério. E estou mesmo. E é aquilo que eu já disse, a diferença entre gamification ou gamificação é quando nós usamos elementos de outras atividades, atividades que não são jogos, e aqui os serious games ou simulation games é quando realmente criamos um jogo para algo específico, uma área, no nosso caso é de planeamento. Ah, então, porque é que importa esta questão dos jogos? Tal como já disse, ajudam-nos a tomar a decisão e a ver resultados, a promover as agências dos jogadores, dos participantes, permitem um lado multijogador e colaborativo, que é muito importante, mas isto tem problemas, porque os jogos não são fáceis de criar, os jogos simplificam muito a realidade para garantir jogabilidade e depois nós, neste momento, podemos ter até dados que são incoerentes e faltam-nos algumas metodologias até para fazer isto, e eu tenho estudado estas metodologias nos últimos anos e tenho publicado sobre o assunto. Portanto, fazer jogos não é fácil. E vocês veem aqui no fundo da imagem, uma imagem do City Skylines, o videojogo, o jogo digital, e o City Skylines, o board game, o jogo analógico. Portanto, fazer jogos não é fácil. Exige conhecimentos, tempo e muitos recursos. Depois, outra possibilidade que nós temos é até usar jogos que já existem no mercado, jogos de entretenimento, que é o caso destes dois, aqui em baixo, e adaptá-los no que seja possível para usar. Eu tenho um artigo publicado em que, numas aulas de planeamento que dei, eu utilizei aqui o City Skylines, as duas versões, para testar alguns conceitos de planeamento e de urbanismo que nós ensinamos como base aos alunos e que depois foi interessante ver se eles os realmente aplicavam nestes modelos jogáveis. Depois, uma das principais soluções e alternativas é fazer estes jogos analógicos. Fazer os jogos chamados vulgarmente de tabuleiro ou de mesa, com cartas, dados, mapas. E é isso que eu tenho feito principalmente porque são mais fáceis de produzir e normalmente conseguimos arranjar mais facilmente orçamento para fazer este tipo de jogos. Porque normalmente fazer um jogo digital custa em média 100 vezes mais do que fazer um analógico. Pelo menos neste contexto aplicado. Para outros não é bem assim, mas para este, a minha experiência tem dito que é mais ou menos entre as 20 e as 100 vezes mais caro. Portanto, tem sido os analógicos que eu tenho usado principalmente, porque me permite fazer soluções realmente a muito baixo custo. Às vezes é só imprimir o mapa, ter algumas peças disponíveis e já isso dá para termos um modo de interagir
com os utilizadores e de recolher alguns dados. Neste caso destes dois jogos, os digitais, é interessante que a versão digital deste jogo, do City Skylines, permite fazer simulações com muito detalhe, permite jogar em multijogador online, mas é difícil depois de abordar alguns conceitos, especialmente o planeamento colaborativo. E enquanto a versão analógica é muito adequada para conceitos iniciais, porque o jogo basicamente estamos a colocar peças e a gerir indicadores. Portanto, é uma boa forma de começar. Portanto, eu diria que os dois são complementares. E eu vou realmente falar de jogos de tabuleiro, porque há quem diga que nós estamos a viver na época dourada dos jogos de tabuleiro. Eu estive há 2 semanas nesta feira, isto é na Alemanha, em Essen, e é a maior feira de jogos do mundo e tiveram 220 mil pessoas e foram publicados mais de 7 mil jogos novos. Portanto, estamos a viver numa era de muita criatividade neste, neste mercado. E o que eu tenho defendido é que nós podemos nos inspirar nestes elementos de design para criar as nossas próprias ferramentas e os nossos próprios modelos. E vocês podem ver na imagem, isto parece ser muito grande, mas é isto vezes 7, só para terem uma ideia. Portanto, nós neste momento, eu tenho defendido que nós podemos usar estes jogos em processos de planeamento e vemos aqui um jogo engraçado, que é um jogo de cargas de contentores em navios. Portanto, existem muitas coisas. Portanto, muitos participantes este ano e quando começamos a entrar neste hobby, começamos a ver, e chamemos-lhe hobby porque normalmente não são jogos que estão disponíveis no mercado de massas, são jogos que estão em alguns nichos, em algumas áreas de especialidade em que vamos encontrar coisas que são de entretenimento, mas que trazem modelos interessantes para explorarmos. Temos o exemplo deste jogo, que é um jogo sobre o Canal do Panamá. Gerir os barcos e as cargas e as eclusas e as comportas e estas coisas todas neste sistema complexo de cargas que atravessam e barcos que querem atravessar de um lado para o outro e que se tenta tirar o máximo de eficiência de uma infraestrutura que tem limites de capacidade. E basicamente é isto que está a ser feito neste jogo. E isto, reforço, é um jogo de entretenimento, nem sequer é um jogo sério ou um modelo. Portanto, nós podemos inspirar-nos nisto. Estão a ver? E até ali miniaturas dos próprios barcos com as cargas que estão a tentar passar de um lado para o outro. Portanto, isto existe um movimento social internacional em que as pessoas estão a ver valor no jogo presencial, apesar de vivemos numa era da digitalização. E até chamamos a isto o fenómeno da pós-digitalização, que é a digitalização está em todo lado da nossa vida, já o usamos do modo normalíssimo, já não tem nada de estranho, faz parte da vida. O que começa a ser estranho são os momentos de interação social presencial, o que leva a que seja algo com valor acrescentado hoje em dia. E, portanto, é aqui que existe bastante procura. E, normalmente, quem joga mais estes jogos, por mais estranho que pareça, são pessoas da área das tecnologias. Portanto, claramente há algo para nos fazer pensar. Portanto, eu já fui falando destas características. Estes jogos têm muito reforço da agência dos jogadores, o que faz com que possamos criar modelos determinísticos para os explorar. Mas a questão é que depois surgem alguns desafios na realidade. Porque precisamos de vários requisitos para fazer este tipo de abordagem mais séria. Porque o design dos jogos, normalmente os jogos de entretenimento, focam-se na experiência e na diversão dos utilizadores. Quando o design de jogos aqui aplicados a outras áreas, focam-se nos objetivos para além desse entretenimento. Portanto, muitas vezes o foco é primeiro a simulação e depois o entretenimento. E muitas vezes, quando alguns instituições ou até projetos nos pedem estes jogos, eles não fazem a mínima ideia do que é um jogo. Têm uma experiência muito redutora e o que nos leva a ter alguns desalinhamentos entre aquilo que são as expectativas e aquilo que pode ser criado. E, tal como disse anteriormente, este tipo de jogos precisam sempre destes briefings, ou seja, as introduções, o apoio, a facilitação e o debriefing, com metodologias específicas, muito focadas aqui nos métodos de recolha de dados e validação e análise pós-jogo. Portanto, precisamos destas coisas todas. E existem aqui diferenças. Isto é uma coisa mais da área da especialidade, ou seja, não interessa ter mecânicas inovadoras, aqui precisamos mesmo é que os jogos simulem aquilo que estamos a fazer, possamos recolher dados e possamos trabalhar com eles como algo que é um sistema de apoio aos nossos processos de planeamento. Isto é o outro artigo que eu publiquei, só para terem uma noção de quando se está a desenhar um jogo destes, nós temos metodologias em que começamos a construir o design
com intenções perante aquilo que é o objetivo do que estamos a fazer. E entramos aqui em conceitos como mecânicas de jogo, os efeitos dos componentes, as metáforas, os dados que geram, a ligação às experiências, porque tem aqui a parte emocional e cognitiva, e depois também os objetivos sérios. Isto está publicado no International Journal of Serious Games e vocês depois podem ver se quiserem. Na prática é tipo uma ferramenta de design thinking. Aqui está aplicada num projeto e vem ali uma imagem de uns alunos meus que estão a fazer um jogo sobre gestão de armazéns. Portanto, e estão a fazer através desta metodologia para garantir que os elementos de jogo estão ligados àquilo que são os objetivos do jogo em si. E então entramos aqui nos estudos de caso, para eu não vos estar a amassar mais com a parte mais de enquadramento, depois para verem casos concretos. Este foi o exemplo de um jogo que eu fiz porque me pediram para ir a uma conferência para falar de mobilidade e eu achei que era muito aborrecido estar simplesmente a falar e criei aqui um sistema de jogo em que foi feito para, e está publicado também no Journal Simulation in Gaming, que foi, eu quero um sistema de jogo em que os meus tenho dois tipos de participantes. Os participantes que jogam efetivamente o jogo e os outros participantes que não jogam o jogo. E o que é isto na prática? Isto na prática foi colocar um mapa de um município no chão, dar-lhe fios coloridos que definem aquilo que são o tipo de infraestruturas de transporte, desde ciclovias, autocarros, os ónibus aí no Brasil, os comboios e depois um sistema de economia de jogo com recursos restringidos que os utilizadores não especialistas definiam onde é que queriam estas coisas. E depois, os não jogadores eram os técnicos e os líderes políticos que estavam à volta, mas que não podiam jogar, mas podiam influenciar. Portanto, invertemos aqui os papéis neste jogo que foi feito num teatro em 20 minutos, com custos mínimos, praticamente custos zero. E isto está publicado se quiserem ver. Este é o outro exemplo. Isto é a minha cidade, é a cidade de Leiria, onde eu vivo, que me convidou para fazer o tal jogo sobre segurança urbana. Mas para este, o modelo aqui foi diferente. Foi primeiro fazer uma série de jogos para identificar que tipo de medidas é que os cidadãos achavam que eram importantes. Para depois termos uma terceira etapa, isto foi feito através de duas, mas na terceira etapa fazíamos a validação técnica com os técnicos do município e com os especialistas para podermos então, aquelas que os jogadores cidadãos não especialistas identificaram, quais é que seriam aquelas que poderiam integrar num plano já um pouco baseado no que é um orçamento participativo, para então melhorar a segurança urbana. Vemos a fase 1, jogos interativos e múltiplos processos de votação. Fase 2, interação com o território, com a leitura das propostas em que estão a tentar desenhar coisas. E parte 3, em que estamos verdadeiramente a planear o nosso sistema. E depois tivemos aqui participantes, representantes das forças policiais, dos bombeiros, com o que é costume com estes stakeholders, estas entidades que têm algo a dizer sobre o assunto, e depois os líderes políticos que fizeram deles próprios, que também foi uma coisa curiosa. Portanto, vemos os primeiros jogos, aqui jogos baseados em adaptações de outros jogos para estimular a criatividade, a parte da expressão escrita e depois, isto é, a descrição da economia de jogo, que depois resulta em algo deste género. Eles estão primeiro a identificar prioridades, então estamos a ver técnicas de criação de dados e tabelas automáticas para depois irem planeando e gerando os resultados. E vemos aqui os políticos a fazer deles próprios, que foi uma coisa muito curiosa. E depois os próprios técnicos do município, dos vários departamentos, em que eles até admitiram que nunca tinham estado todos juntos a falar do mesmo assunto. Estão a ver? Isto são lacunas das próprias instituições. Na verdade, depois surge isto, no final do jogo. Portanto, temos ali zonas bem definidas, onde é que são as linhas de transportes, onde é que deve ser reforço de iluminação, policiamento, reabilitação urbana, novos parques, etc. Mas depois disto passamos para isto. E então passamos para o digital e podemos fazer análise de dados e podemos ver quais é que são as grandes tendências, quais é que são as prioridades para depois criar os nossos relatórios. Portanto, eu agora vou avançar rapidamente pelos outros projetos. Depois, simplificações deste próprio jogo para domínio escolar, que foi pedido. E este é um dos casos mais curiosos, talvez vos diga mais. Isto é um típico problema de planeamento de transportes. Estamos a falar da planeamento de escolas. Imaginem, este problema isto é baseado num problema de otimização, em que havia um município e no município
queríamos um mínimo número de escolas, mas com boas condições e numa tipologia que é aprovada pelo Ministério da Educação, para que todos os alunos tivessem acesso à escola pública e tivessem à mínima distância possível desses centros escolares, para minimizar a necessidade de transportes. Portanto, estamos aqui perante um problema clássico de planeamento, milhões de cálculos, que obviamente se traduzem em funções objetivo, em restrições, limitações, tudo normal que se normalmente resolve com software e dá-nos a solução ótima. O que eu fui fazer foi criar um jogo que simbolizasse isso. E o jogo foi evoluindo através de várias etapas, até que no final surgiu aqui um jogo em que estamos a ver o território dividido em hexágonos. Nós sabemos exatamente quantos estudantes estão em cada hexágono, as distâncias entre centros, que depois foi jogado por colegas da Universidade de Coimbra e pelos próprios vereadores da Câmara Municipal aqui em causa. O que foi interessante nesta abordagem é que os alunos tiveram praticamente a 0,5%, 1% a solução ótima. Enquanto que os outros utilizadores, especialmente os decisores políticos, estiveram muito longe da decisão ótima. Mas foi bom estarem longe da decisão ótima. Porquê? Porque, tal como eles reforçaram na altura, disseram apesar desta solução ser economicamente mais viável, eu não quero fechar escolas em sítios que depois vão ficar sem qualquer presença pública. Ou seja, foi possível, através do jogo, verificar os custos e os impactos de fechar ou encerrar escolas, com todas as outras coisas que o modelo não incluía, tal como os impactos sobre as populações e até questões de conflitos entre localidades que queriam ter as suas próprias escolas. Portanto, o jogo demonstrou, e isto é jogado em menos de uma hora, demonstrou que nós devemos ver problemas de planeamento sob várias perspectivas e coisas que às vezes os modelos não mostram. E depois, obviamente, isto é toda a recolha de dados e todo o modelo matemático do jogo, que depois nós definimos em metodologia. Aqui no caso 4 é outro caso de planeamento, e aqui o objetivo deste jogo é um município que tem muitas pequenas vilas e que tem muita dispersão territorial, o que é muito difícil de perceber como é que será o modelo de transportes e quais são os centros que devem ser considerados. Portanto, para este jogo, eu criei aqui uma coisa ligeiramente diferente. Criei duas escalas de intervenção. E vocês veem no mapa de cima que tem assim, parece uns pauzinhos coloridos. Isto não é nada mais, nada menos, e aqui vê-se melhor, que são a definição dos centros geradores de viagens. E as cores dos pauzinhos é a tipologia de viagens. Portanto, eu queria que as pessoas tivessem a noção e percebessem primeiro, antes de começar a dizer que tipo de medidas é que queriam, na sua perspectiva, de onde é que vêm as viagens e para onde vão e que tipologia têm, para começarem a compreender que o seu território está ligado aos territórios à volta, não é uma coisa desconectada. E então depois podemos avançar, vocês veem ali muitas outras pecinhas, com muitas coisas, com tabelas e com números, são medidas típicas de planos de mobilidade sustentável, tal como ciclovias, redes de bicicletas elétricas partilhadas, sistemas interligados de estacionamento com os buses, o apoio ao transporte ferroviário, todas essas coisas que podem ser incluídas num plano. E depois, este é o caso 5, já é uma coisa sobre alterações climáticas, foi o caso feito na Irlanda, portanto não liga muito aqui com transportes, mas é mais como é que modelamos agendas de participantes em processos de planeamento. E aqui temos vários colegas brasileiros com quem eu trabalhei lá na altura. Depois, o de caso de estudo que também quero mostrar, foi um caso a pensar em crianças do ensino básico, da escola primária, dos primeiros anos do ensino formal, em que uma das professoras me pediu para falar sobre sustentabilidade. E eu lembrei-me que esta escola em causa é uma escola onde os pais vêm muito de automóvel privado trazer os seus alunos, criando um modelo altamente insustentável. Portanto, para este jogo eu pedi primeiro às crianças, estou a ver, fiz ali um modelo de quadrados para criar unidades espaciais, para primeiro que as crianças expressassem como é a sua escola. E depois começamos a ver que as crianças geram, parece uma prisão, o que nos leva a pensar que se calhar não há comunicação com o exterior. E depois eu criei aqui um sistema baseado no Tetris, em que começam a chegar carros privados.
e não existe espaço para depor todos e começamos a ver que os carros começam a ocupar espaço fora da rodovia, condicionando tudo. Na etapa seguinte, algumas medidas de transportes mais sustentáveis, como os tais ónibus, os buses, os autocarros, as bicicletas, o andar a pé, que libertam espaço da própria via, da própria infraestrutura, que depois eles podem propor com novas atividades. É isso que está aqui nesta etapa, fazendo aquilo que nós chamamos quase um processo de design thinking, ou seja, de pensamento de novas coisas que numa perspectiva urbana fazem sentido aqui. Este é o exemplo de um dos jogos que fiz para os Estados Unidos, como game designer, e é um jogo sobre apagões. Portanto, um blackout. Há apagões, houve um muito grande no Texas há uns anos, e nós simulámos aqui isto neste jogo, que tem uma forte componente de transportes. Porquê? Porque neste problema, isto é o primeiro protótipo testado aqui em Portugal, neste exemplo, foi uma cidade que foi muito afetada por nevões, uma cidade que normalmente não tem neve, nunca. O que levou a que apenas os caminhões, os trucks dos bombeiros fossem os únicos que pudessem circular. Imaginem ter apenas esses veículos disponíveis numa cidade gigante. E isto aconteceu. Portanto, o jogo é todo baseado nos transportes e nas viagens destes autocarros para nestes caminhões, nestes buses, nestes grandes veículos de todo o terreno, para fazer todas as necessidades de emergência que estavam a ocorrer. Um jogo em tempo real, que depois já vem aqui a versão final do jogo, em que temos aqui jogadores de várias agências norte-americanas a tentar responder a todos os efeitos em cadeia que um apagão tem. Porque não é só a eletricidade que falha, começa a falhar tudo, todos os níveis, e começa a ser uma onda complicada de parar. Por isso temos de decidir onde é que vamos atuar e onde é que vamos deixar a onda seguir. E depois a versão final. E neste jogo tem algo que normalmente também é importante, como eu já vos falei, que é quando os jogadores estão a tomar as suas decisões, está tudo a ser registado para depois podermos fazer uma análise daquilo que foi feito e para podermos aprender e modular e melhorar a nossa resposta. E este é o outro jogo que eu estou a fazer este ano. Este já é sobre furacões, mas tem um objetivo diferente. Este também foi um caso que eu acho que é interessante, porque foi um jogo que eu criei sobre políticas de habitação. Aqui não tem que ver com transportes, mas foi um exemplo de um jogo que eu criei para o encontro ibérico, ou seja, Portugal e Espanha, mas também havia pessoas de outros países, sobre orçamentos participativos, que é uma coisa que eu sei que é muito popular no Brasil. Eh, e aqui foi criar um jogo para demonstrar como é que nós podemos ter um modelo de simulação urbana espacial associado a um processo de orçamento participativo, de um orçamento que é partilhado pelos jogadores. Aqui, garantindo que os próprios técnicos dos municípios eram os tais facilitadores e podiam eles próprios dinamizar um jogo destes com cidadãos. Foi isto que nós treinámos aqui, também a custos bastante limitados. Uh, Portanto, foi mais para, e até está em inglês, até nem traduzi este, foi para despertar o interesse pelos estes jogos de simulação e perceber que até conseguimos colocar os nossos técnicos dos municípios a usá-los para o seu benefício. Conclusões e limitações. Conclusões. Nós podemos fazer jogos baseados em modelos e podemos usá-los para testar até o modo como definimos os nossos próprios modelos, quer seja como peritos ou com cidadãos. Nós, se aprendemos sobre game design, sobre design de jogos, podemos ir buscar padrões de design destes jogos que existem no mundo do entretenimento e começar a ajudar a construir os nossos modelos jogáveis. Portanto, é preciso conhecer, é preciso explorar, é preciso estar dentro deste mundo. Depois podemos usar estes jogos também como modos e espaços para desencadear debates sobre questões de planeamento. E isto é uma coisa que é, para mim, na minha experiência, tem sido muito importante na área dos transportes, porque existe muitas ideias feitas, pré-definidas erradas, especialmente os cidadãos, de como é que devem ser feitos estes sistemas de transporte. Por exemplo, se há falta de estacionamento ou problemas de estacionamento, o que se quer é mais estacionamento, e quando nós sabemos, às vezes, isso agrava ainda mais a capacidade já das vias, que já estão nos limites, coisas desse género, e nós precisamos, às vezes, de modelos e sistemas mais visuais para ajudar a desmontar e demonstrar que são precisas outras medidas que as pessoas nem sequer conhecem. E nós podemos também construir estes próprios modelos usando e convidando as pessoas a fazer um processo de co-construção do modelo.
e podemos também fazê-los com modelos de planeamento colaborativo, como uma ferramenta prática para implementar esta forma de planeamento. E podemos também eh, fazer vários cenários, mostrar os vários resultados e permitir e fazer comparações para vermos, então, se estamos longe ou não daquilo que são as nossas decisões. E se quanto mais dados registarmos, melhor, porque vamos ter, quer sejam os dados quantitativos, quer sejam os dados qualitativos, quer sejam as conversas e os debates, nós depois vamos ter dados suficientes para ajudar a fundamentar os planos que são feitos, em que esta parte dos jogos é como mais uma ferramenta de apoio para gerar os dados, então, para fundamentarmos novos planos de planeamento, transportes, urbanismos, o que for. No entanto, há limitações. Estas ferramentas, estes jogos demoram tempo a fazer. Por vezes é difícil fazer o equilíbrio entre a simulação da realidade e a jogabilidade. Tendemos a cair em muitas simplificações que nos podem até gerar dados incongruentes, incompatíveis e desconectados daquilo que é o nosso objetivo. Portanto, é preciso ter algum cuidado com as simplificações que se fazem e quando estamos a apresentar um jogo, os jogadores podem desconectar daquilo que é o objetivo da sessão em si e jogarem o jogo apenas pelo jogo. O que também não é bom, apesar de estarem cativados na atividade, estão desconectados daquilo que era o objetivo. Portanto, é também outro equilíbrio que é preciso fazer. Precisamos sempre, muito importante, por melhor que seja o nosso jogo ou o nosso modelo, precisamos dos facilitadores qualificados para ajudar aqui os jogadores, os participantes, terem o melhor partido do jogo, possamos recolher os melhores dados e possamos ter conclusões e também um processo de aprendizagem coletiva. Neste momento não existem muitas metodologias para desenvolver este tipo de jogos, mesmo na área da investigação, em serious games, em simulação, não existem muitas, portanto é quase como, apesar de já existir há alguns anos esta tradição de fazer estes modelos jogáveis, ainda existe muito por descobrir. E depois, claro, existem muitos preconceitos sobre a utilização de jogos, de que os jogos são para crianças, que são uma perda de tempo, e que depois não os conseguimos transformar em coisas úteis, mas são estas provas destes modelos depois criados por quem realmente eh, anda entre estes vários mundos, que depois ajudam a provar que não é bem assim. E já vou para além do meu tempo, já partilhei aqui o global dos conteúdos, fica aqui um, o meu contacto, o meu website, onde podem ver alguns dos casos, e até o meu próprio canal de YouTube, onde podem ver já uma dimensão mais ligada aos jogos de entretenimento. Se quiserem, depois posso-vos enviar também esta apresentação. Então, agradeço, acho que foi excelente. E certamente eu já vi que tem algumas pessoas aqui que têm algumas perguntas. Obrigada pela sua apresentação. A gente tenta, né, começar a fazer aplicações de jogos para objetivos de ensino e etc. E eu queria que você comentasse um pouquinho, por favor, sobre a parte do pós-jogo. Como é que a gente pode fazer esse tipo de avaliação, né? Então, assim, a gente fez uma aplicação em São Carlos, né, São Paulo, 3 anos diferentes, com 3 objetivos diferentes. E um deles a gente fez aquela coisa de dividir a turma entre controle, tratamento e usando o indicador de notas, né? Antes e depois da aplicação. Foi difícil a gente encontrar diferenças. No final a gente chegou à conclusão que no caso das turmas dos alunos que tinham um coeficiente, né, uma nota bem abaixo, assim, abaixo da mediana, houve um progresso. Mas foi uma coisa que meio intuitiva e etc, né? Eu queria saber se você poderia comentar um pouquinho sobre outras experiências de pós-jogo que a gente pudesse utilizar não só para objetivos de ensino, mas de planejamento e etc. Uhum. Eu estive mais focado aqui no uso dos jogos para processos de planeamento, em que o pós-jogo era mais o recolha de dados para entrar em planos. Micael, mas aproveitando essa pergunta dela, eu fiquei bastante curioso sobre a recolha de dados. Como é que você consegue, num jogo de tabuleiro, registrar o que está acontecendo? Porque é um processo muito rápido, muito dinâmico. Você filma, grava, anota em papel, você tem um exército de anotadores. É mais ou menos a mesma coisa. E a pergunta dela é como analisar depois, né? Quer dizer, uma coisa já é difícil coletar, e depois como é que você
analisa posteriormente. Só para completar a pergunta. Sim, sim. Normalmente o método que descreveu é o método mais comum dos grupos de controle, o antes e o depois, baseado nos conteúdos, é aquele que normalmente fazemos. Hum, o, o, o que também existe e que muitas vezes se faz é, para além desses dados, é a análise do próprio jogo. Ou seja, das coisas que são feitas durante o processo de jogo. Se nós tivermos jogos que são os tais jogos determinísticos, em que nós conseguimos fazer análise entre causas e efeitos, nós vemos, e se começarmos a analisar aquilo que foi feito durante o jogo, conseguimos ter outros dados também, que é, será que perante esta situação eles tomaram todos aquela decisão, não tomaram a outra? E então começamos a entrar dentro de outra forma de justificar coisas. Por exemplo, num sistema de transportes, será que eles foram logo fazer só rodovias e pensaram noutras formas alternativas para conseguirem tirar passageiros de um modo para o outro? Por exemplo, isto é um exemplo que nós podemos usar também para compensar. Algumas vezes, alguns destes jogos não é fácil encontrar também diferenças muito grandes, porque muitas vezes estes jogos, especialmente em contexto académico, são criados por pessoas sem experiência em game design. O que faz com que os jogos que estão a ser apresentados muitas vezes são apenas perguntas e respostas. O que quer dizer que é apenas uma validação e uma avaliação, não é propriamente um sistema de jogo. Às vezes o design do próprio jogo é que não é o rico o suficiente para fazer destacar aquilo que é o potencial do jogo. Portanto, por isso é que eu digo muitas vezes até nas aulas, especialmente para professores que usam jogos, ok, quizzes e jogos de perguntas e respostas é interessante, mas isso é muito pobre. Isso é apenas uma ferramenta de avaliação, não é propriamente um jogo. O que deve acontecer é as pessoas, ao jogar, é que aprendem, não é simplesmente o jogo, é a sua validação do conhecimento ou não. Sobre os dados e como é que se recolhem os dados, isto tem que estar integrado com o design do próprio jogo. Por exemplo, eu posso fazer o jogo num jogo analógico de forma que o simples facto da localização das peças estar em certos sítios são todos os dados que eu preciso. Porque eu sei que houve mudanças de estado, por exemplo, em unidades espaciais. Por isso é que normalmente nós usamos hexágonos ou algo do género. Portanto, eu consigo registar, às vezes filmando ou simplesmente no final ver o que é que foi o resultado, que mudanças de estado, e muitas vezes fazemos isto do ponto de vista de modelos como modelação de máquinas de estado, que é quando, como se fosse um fluxograma ou um processo, quando eu mudo alguma coisa, gera-se uma nova coisa. E nós conseguimos registrar isso tudo no jogo. Existem duas formas de fazer. Uma é o próprio sistema de jogo registra isso automaticamente, que tem que ver com o design. Ou então temos apps digitais em que alguém está a introduzir os dados, que tem de ser feito também de forma muito simples. Às vezes é só coordenadas. Por exemplo, aquele que eu mostrei do jogo do apagão é uma coisa em que uma pessoa olhar para o jogo rapidamente introduz os dados e não demora muito tempo. Ou então, também, por exemplo, quando começamos a usar técnicas de computer vision e coisas do género, em que temos câmaras em que estão a ler o estado do jogo, que é algo que se usa também muito em transportes para contagens de veículos e coisas do género. Podemos usar essas mesmas técnicas para ir registando as mudanças de estado do jogo. E depois, então, chegamos ao nosso objetivo. Bom dia, Micael. Eu sou professora na Universidade de Pernambuco e a minha dúvida é muito mais porque, como você falou, há uma limitação em desenvolver o jogo. E aí, a gente, como professor, como docente, não tem tanta experiência nisso. E eu tive um aluno especificamente que ele era muito fissurado em jogos e ele jogava para aprender as coisas. Então, ele queria aprender sobre logística, ele ia atrás de um jogo de logística e começava a jogar aquilo e tentar entender o conceito de logística por trás daquele jogo. E aí, para mim, a maior dificuldade é como aplicar isso, talvez, numa disciplina que é muito quebradinha, são muitas horas. Porque quando você fala dos jogos que você desenvolve, você fala muito de ser uma experiência rápida. E, às vezes, esses jogos, principalmente os digitais, são um processo muito lento, você vai desenvolvendo ele. Só que eu gostei muito da sua ideia de ser um jogo de tabuleiro. E aí, no digital, você consegue fazer esse desenvolvimento por pedaços, vamos dizer assim, por parcelas, mas no tabuleiro não vejo como. E aí eu gostaria de saber se você tem alguma experiência sobre isso ou se tem alguma dica para usar jogos já prontos, em vez de desenvolver eles. Sim, não existem Quanto muitos jogos tempo? já prontos para utilizar.
neste caso. Por isso é que eu desenvolvo os meus para cada um destes exemplos. E muitas vezes nós podemos fazer jogos por módulos. E isso tenho feito várias vezes. Por exemplo, a enquadrar em aulas em que temos ou 1 hora ou 2 horas, e às vezes não há mais do que isso. E então eu adapto o jogo ficando só com aquela parte para aquela parte específica que eu quero abordar. Eh, sei lá, por exemplo, capacidades entre tramos e, e- e arcos de nós, por exemplo, se for uma coisa assim muito específica. E pode ser um jogo que aborde só isso. Ou então, por exemplo, qualquer coisa que defina, eh, por exemplo, as relações exponenciais ou logarítmicas entre distâncias. E podemos ir especificamente para essa coisa também. Mas para isso é preciso saber e ter conhecimentos suficientes de game design para transformar isso num jogo que possa ser jogado em contexto de aula. Por isso é que normalmente, quando há este tipo de projetos, o que se faz é equipas multidisciplinares com pessoas de várias áreas, para garantir que todas aquelas dimensões que eu referi são colocadas em causa. Temos alguém que é especialista em desenhar os jogos, alguém que é especialista nos conteúdos, depois na parte até do tratamento de dados e muitas vezes os especialistas na facilitação e interação com os utilizadores são os próprios professores, porque é a vida deles ensinar e lidar com alunos. Tá, muito obrigada. Mas tinha uma pergunta aqui extra da plateia, que era um pouco relacionada a isso, que era se você pode dar uma noção de quanto tempo seria para um desenvolvimento de um jogo, assim, para um caso específico, não era isso? Como você Depende. acabou de explicar, para um caso muito específico, quanto eu precisaria para elaborar isso? Vai depender. Eu já fiz alguns designs de jogos que demoraram 2 dias a fazer e tenho outros que demoraram 1 ano ou mais. Depende da complexidade do jogo e daquilo que está a ser feito. Por exemplo, aqueles em que é um mapa com os fios no chão é uma coisa que se faz relativamente com facilidade, porque a economia de jogo é muito fácil. Mas se formos para aqueles que são aqueles modelos, que eu tive a mostrar o modelo, em que tivemos que fazer o cálculo do modelo no software e depois afinar o jogo em função do modelo, ou aqueles que são as simulações, por exemplo, dos apagões que eu mostrei, esses normalmente demoram 1 ano a fazer. Ok, excelente. Ô, Micael, bom dia. Na verdade, no meu caso, não é nenhuma pergunta. Primeiro é parabenizar você pela apresentação. Eu sou um jogador contumaz de Cities Skylines, então, assim, fiquei muito feliz de você ter falado isso. Eu acho uma ferramenta, tem as suas deficiências, mas é muito boa para poder introduzir alguns conceitos de transporte. Então, assim, só para poder falar mesmo que eu fiquei muito feliz de ter. Achei assim, vim com uma proposta, achei que você não ia falar, você falou e estão plenamente satisfeitos aí. Muito bom, achei bastante interessante mesmo, tá bom? Muito obrigado. Muito bem, obrigado. Excelente, obrigado. Alguns desses jogos que você mostrou exigem um complemento de alguma maneira. Por exemplo, aquele dos fluxos de viagem que você usou fitas com cores diferentes, eu achei sensacional, extremamente simples, em que você mostra se a viagem a trabalho é vermelha, se a viagem a lazer enfim, simples de tudo, né? Você não precisa de grande investimento. Mas aquele jogo da prisão, da escola que era uma prisão, há algumas pecinhas ali que aparentemente não são comerciais. Você mandou imprimir em alguma impressora 3D. Estou errado? Foi isso mesmo. Não foi preciso. Não foi Não foi preciso. preciso. Pois, Não. mas há situações em que você manda fazer isso. Claro, claro. Pois, E hoje é a fácil. pergunta dela era em direção a isso. Como é que Sim. você planeja isso? Se é comum? Como é que faz? Enfim, porque a gente é uma tecnologia que está disponível hoje a um custo muito baixo. Ok, é uma boa pergunta. Naquele caso, aquelas peças são aquelas peças de madeira das caixas de construção das crianças. Porquê é que eu usei aquilo? Para demonstrar às professoras da escola que eles podem usar os materiais que já têm. Não precisam de fazer nada diferente. E muitas vezes eu quero mesmo fazer com materiais que já existem, que é para eles perceberem que não precisam de comprar nada. Até com aqueles fios coloridos, aqueles são atacadores de sapatos. Ok. Não é preciso mais nada. Mas hoje em dia, por exemplo, atrás de mim, se calhar vocês não conseguem ver, tudo isto são armários com peças de jogos. Por todo lado. Coloridas, desde cubos a figuras geométricas, que se vendem em caixas grandes. E muitas vezes é o que é suficiente. Estas peças, e às vezes ponho uns autocolantes, um papel autocolante com a iconografia da peça e está feito.
Outras vezes fazemos impressão 3D quando precisamos de coisas mesmo muito específicas. Portanto, hoje em dia há muita Pois. solução barata. Já aqui eu vou fazer uma tradução simultânea. Atacadores de sapato é o cadarço do sapato, né? Talvez alguns não conheçam. Aqui a gente chama de cadarço. Ok. Então, os fios que ele usou para representar as vias lá naquele jogo da segurança, era da segurança? Não. Era de transportes muito Transporte. básico. Eram simplesmente cadastro de sapato colorido. Bom, Micael, obrigado pela palestra. Eu acho que aqui o ambiente é um ambiente majoritariamente universitário, professores, correto? Então, nós queríamos aplicar isso na educação. Então, aqui nós tivemos 2 casos, de uma professora nova e um caso de uma amiga que quis analisar, aplicar isso dentro de um ambiente específico, certo? Quando a gente trabalha com a educação, tudo tem que ter um começo, meio e fim, tá? E eu acredito que aplicar esses jogos num ambiente muito estratificado, os alunos não têm uma diferença pode ser ruim, então a gente tem que, talvez, tentar ir para um ambiente fora da escola, não pegar um público tão específico, para a gente realmente verificar, que a gente quer provar que aquilo é significativo. A gente trabalha na academia, todo mundo quer publicar isso. E se você vê que não tem diferença, talvez o seu trabalho não é publicado. Isso chama viés de publicação. Nós queremos que dá diferença, que o jogo seja efetivo. Mas se o jogo não deu a significância, por que será que ele não deu significância? Será que a gente não fez um método errado? Não foi... Talvez o jogo é bom, as pessoas aprendem, mas talvez a gente não aplicou com a pessoa certa, com o público certo. Tá? Então, acho que tem esse viés, a gente tem que analisar. E como professor, eu acho que nós deveríamos aplicar esses jogos via extensão universitária. Vamos levar isso para fora da universidade. Porque quando a gente está na universidade, nós temos um público muito específico. E nós talvez devemos chegar naquela outra população que não vê isso como educação. Talvez ela vai pegar o conceito e vai entender. Tá? Então, acho que ficou para mim esse mote dessa palestra. Tá? Eu acho que é muito interessante, mas eu vejo que a gente tem que analisar. Não sei se a professora concorda, o doutorando concorda, e se quiser falar. Obrigado, tá, Micael? Desculpa, eu acho que a sua palestra ela foi uma palestra geradora de novas pesquisas, de novos trabalhos, de diversas coisas. Tá bom? Obrigado. Só fazendo um parênteses. Há uma mudança na legislação aqui que exige que os alunos, a partir de 2023, cumpram 10% da carga horária em atividades de extensão. Não é que eles vão deixar 90% para a formação e 10% para a extensão. É 100% para a formação e mais 10% para atividades extensionistas. Que os alunos têm que fazer alguma coisa para a sociedade. Isso é uma legislação que está em vigor. E os alunos que não tiverem cumprido esses 10%, ao final desses ciclos que começaram em 2023, não vão ter o diploma. É uma exigência legal. E agora nós estamos correndo contra o relógio, porque, imagina, já tem a turma que está no 3º ano, terminando o 3º ano, no caso da engenharia civil são 5 anos, então daqui a 2 anos, se ele não tem 10% de atividade de extensão, ele não se forma. E uma das coisas que eu acredito bastante é justamente nesse processo de fazer com que os alunos peguem os conhecimentos que eles adquiriram conosco e transformem isso em algum conhecimento para a sociedade, que é o espírito da extensão. E eu concordo, acho que o caminho, um dos caminhos, se não o principal, é justamente explorar essa vertente nos alunos, fazer com que eles criem jogos para comunicar para a comunidade externa os conhecimentos que eles adquiriram de uma forma mais palatável, mais, enfim, lúdica até, né? Até para usar o termo específico. Então, esse era um comentário que eu ia te perguntar o que você acha disso, e eu acho que é um pouco do comentário que ele fez também. Se você puder comentar, em Portugal não tem essa exigência legal, né?
Mas eu acho que existe uma preocupação nesse sentido, de devolver à sociedade aquilo que é gasto com a universidade. E essa é uma forma de fazer isso. Sim, parece-me uma boa opção. Nós temos aqui, normalmente em Portugal, chamam-se a isto disciplinas de seminários e de projeto e coisas assim mais aplicadas, em que muitas vezes até vêm pessoas de fora da área da especialidade para ajudar a complementar a formação. Neste caso, se vocês querem ir por essa via, eu diria que era quase obrigatório que os alunos tivessem, se é para fazer jogos, tem que ter também alguma formação em jogos para os conseguirem fazer. Não é só pedir para fazerem jogos sem eles estarem preparados para isso. Porque depois o que pode acontecer é os jogos não terem impacto nenhum ou até poderem ser o exemplo de uma má demonstração de uma prática. E que acaba por até dar depois má fama à metodologia e à abordagem. Portanto, isto é uma área em si de especialidade. Eu diria que se querem ir por essa via, devem dar e preparar os alunos para isso também, porque isto é como em qualquer ação criativa ou qualquer indústria criativa. Não podemos ter um escritor sem ser primeiro um leitor ou um utilizador, pelo menos isso. Portanto, Sim. temos que preparar as pessoas para isso. E eu sei que no Brasil há várias pessoas que dominam a área de fazer jogos com muita qualidade e competência e até qualidade internacional. Portanto, eu diria que vocês têm recursos para poder fazer isso com uma boa estrutura. Sobre essa questão de colocar os alunos para criar esses jogos, você começou a responder, porque você começou a responder dizendo sobre capacitação, mas talvez como fazer isso efetivamente, seria trazer eles para cursos, para ir atrás de, sei lá, do seu canal no YouTube, se tem alguma indicação sobre isso. E a minha pergunta não tinha nada a ver com isso, foi só que eu lembrei, porque a gente aqui estuda muito acessibilidade, quando vai estudando acessibilidade de distância, a gente acaba dividindo o território em hexágonos também. E aí, a minha pergunta era muito mais, como você faz essa divisão nos hexágonos? Se tem um tamanho, se tem uma densidade que você julga coerente para essa divisão do território. Entendeu? Obrigada. Ok. Então para ajudar os alunos, existem materiais online, existem vídeos, tutoriais, existem já muitas coisas online, mas eu diria que é preciso criar uma estrutura até para divulgar isto. Eu diria que muitas vezes estas coisas fazem-se em workshops assim rápidos, vários, que não tem de ser uma coisa tão formal como uma aula. E depois uma técnica muito comum é fazer game jams, que são dias inteiros em que eh, é quase um processo em que eles criam um jogo durante um dia, para treinar só. Não é para ser o resultado final, é só para treinar. É uma coisa muito comum. Tipo os hackathons, mas especificamente para jogos chamadas as game jams, e então vêm designers e ajudam, e dão ideias e dicas e acompanham. Sobre os hexágonos, depende do tamanho do que estamos a fazer. Às vezes a dimensão do hexágono é simplesmente às vezes a duração do jogo, o tamanho e a escala do que estamos a trabalhar. Por exemplo, naquele jogo que eu vos mostrei que tinha o hexágono e que era das escolas, os hexágonos ali estavam a tentar aproximar às unidades estatísticas. Porquê? Para eu conseguir fazer a transposição dos dados de alunos que existiam e moravam em cada unidade estatística, tal como é definida pelo Governo e pela União Europeia, para eu conseguir saber quanto é que estavam em cada um. E também para me facilitar as distâncias. Naquele caso, cada distância entre centros de hexágonos eram 2 quilómetros. Porque eu testei vários e foi aquele que me deu uma coisa mais fácil de ler pelo utilizador e que me ajustava melhor aos dados para uma coisa que depois tinha que ser jogada em menos de uma hora. Estão a ver? Há aqui uma série de coisas que temos que considerar, depende de cada caso. Micael, estava pensando aqui, esses vários exemplos que tu deu foram jogos que te contrataram para desenvolver, né? E eles Exato. ficam de alguma forma disponíveis, seja para venda, seja disponíveis para usar mesmo. Alguns são de alguns locais, né? Órgãos públicos, né? Porque também a gente aproveitar, né? Os jogos já desenvolvidos. Sim, alguns deles estão publicados em artigos. Portanto, basta irem ler o artigo que está publicado e está a explicar como é que o jogo foi feito. A economia de jogo e essas coisas todas. Eles estão praticamente todos publicados, só me falta publicar um destes que eu mostrei. Outros não estão disponíveis porque foram apenas feitos
para um projeto específico, mas eu depois tento sempre publicar um artigo em conferência ou em revista científica sobre o assunto para partilhar o modo como foi feito. Outros são adquiridos pelas instituições que normalmente os disponibilizam. Muitas vezes eles são financiados, por exemplo, aqui na Europa, grande parte destes projetos são financiados pela União Europeia e há a obrigatoriedade depois de partilharmos tudo o que são os resultados dos projetos. Por exemplo, há um que eu não mostrei, que é um jogo para gerar cenários de futuro. É um jogo ligado a Envision and Foresight, que eu nem sei como traduzir para português. É planeamento a longo prazo, a 50 anos, a 100 anos. Esse está disponível no website do governo, porque foi criado para um organismo de apoio à tomada de decisão do governo de Portugal. Mas depois o que acontece em alguns destes casos isto é alavancado por uma pessoa que é um decisor político, que às vezes está num projeto, e basta ele sair para ficar na gaveta. É a realidade. Às vezes isso acontece, é uma pena. Está muito associado a pessoas que muitas vezes é alguém que já experimentou, ouviu e consegue ver potencial na ferramenta. E é assim que as coisas se vão propagando. E normalmente é assim que os convites me têm chegado. Ou porque são pessoas que já participaram em projetos que eu já fiz, ou porque já leram os artigos que eu publiquei, ou porque já conhecem isto do outro mundo, porque interagiram noutros locais. E depois há países onde se faz mais isto do que outros. Por exemplo, a Holanda, os Países Baixos, é um sítio onde se faz muito isto. É muito comum vermos lá processos de planeamento e de simulação baseados em jogos. Há certos sítios e depois há certas universidades que têm laboratórios especificamente dedicados a isto. Depende dos casos. Eu diria que eu não sei como é que é a vossa relação até com as autoridades militares, se eles têm abertura ou não, mas praticamente todos os exércitos do mundo e as academias militares usam jogos. Praticamente todas, no mundo inteiro. Obrigado pela apresentação, acho que eu aprendi bastante. Eu tenho só uma pergunta para te fazer, é o seguinte. Nós fizemos em São Paulo uma aplicação em realidade virtual, onde a ideia foi colocar no óculos de realidade virtual o treinamento de um equipamento. Isso baseou no que a Petrobras faz, que é normalmente a empresa, em vez de deixar que o engenheiro chegue numa plataforma de petróleo e não tenha nenhuma experiência, ele já viu aquilo tudo em realidade virtual. Então isso norteou a gente e foi legal. Só que depois você descobriu o seguinte, sem essa gamificação, sem o aluno ter algum bônus para fazer aquilo, ele faz aquilo como se fosse uma obrigação. Então, você tem algum exemplo que você parecido, que você podia me indicar para uma literatura que pudesse ajudar? Quer dizer, agora eu estou com a dificuldade de introduzir, uma coisa que eu não tinha pensado, quer dizer, introduzir, porque eu não achava que não precisava, introduzir a gamificação num tipo de treinamento como esse, né? Um treinamento mais específico de um equipamento, e agora a gente pretende estender, isso foi para a disciplina de topografia, e agora a gente está pensando em estender isso para o projeto de vias. E eu não queria fazer o mesmo erro, porque eu acho que senão o aluno vai fazer tudo mecânico e acha que ele cumpriu a tabela. Ok. Isso é um bom exemplo. Faltou isso, faltou premiação, faltou isso. Sim. Eu não tinha pensado nisso. Às vezes, a gamificação não tem de ser apenas dar um score ou uma pontuação. Às vezes não é isso. Às vezes é até a narrativa. Se nós levamos o utilizador para uma narrativa, para uma história, e então ele começa a ter interesse até em descobrir a história e querer avançar mais para ver o que é que acontece. Portanto, imaginemos que eu já vi casos destes, que é, por exemplo, uma plataforma offshore petrolífera em que de repente o jogador chega como um técnico super especializado que só ele consegue resolver as piores coisas do mundo, foi destacado, está o tempo a contar, tem de resolver isto e isto, então descobre que depois aquilo foi uma trama de alguém que sabotou qualquer coisa, e então ele vai tentar descobrir quem é que sabotou e vai resolvendo, e então vai fazendo as coisas exatamente o que nós queremos, mas num contexto de motivação a seguir. O que eu recomendo, existe uma associação internacional que eu faço parte, que é a ISAGA, que é a International Association of Simulation and Gaming, que tem
há alguns países que têm a sua própria representação local, eu não sei se o Brasil tem, mas se não tiverem, entram na internacional e é uma forma, e é uma comunidade internacional muito acolhedora, em que nos permite aceder a todos os trabalhos de todos os colegas que fazem isto no mundo inteiro, em todos os métodos, quer seja jogos de tabuleiro, quer que seja digitais, VR, AR, o que for, em que mostram metodologias de como aplicar este tipo de coisas, com muitos exemplos, muitos casos, até existe documentação que depois nós ficamos com acesso de como fazer e aprender a fazer este tipo de coisas. Portanto, é o que eu posso recomendar. Excelente. Obrigado. Muito agradecido. Excelente. Obrigado, Cláudio. Caio, mais uma vez, obrigado. Então, as duas perguntas que eu guardei aqui, na verdade, elas já foram até meio alteradas em função dos comentários da própria audiência. Uma delas era uma pergunta que eu faria para você, como engenheiro civil, né? Que formou-se em engenharia civil. Se você tivesse que eleger alguns temas da sua graduação, daquele período em que você foi aluno, que você pensa assim, puxa, se eu tivesse aprendido isso com um jogo, teria sido muito melhor. E eu queria mudar essa pergunta para uma coisa mais específica. Imagina que eu vou fazer uma competição, um hackathon, um jam, como você falou, e eu quero já levar os desafios em termos de temática para os nossos alunos. Quais seriam 3 temas que você colocaria como desafios para eles desenvolverem jogos, assim, com base na sua experiência de ex-aluno de engenharia civil? Eu diria que hoje olho para trás, e os meus primeiros 3 anos foram muito genéricos dentro da engenharia civil, desde construções, a vias, foi tudo. Eu diria que todos, porque tudo são modelos. E eu agora que olho para trás, todos os trabalhos que eu fiz para todas as disciplinas eram modelos, eram projetos. Todos eles podiam ter sido jogos. Todos. Desde a organização de um estaleiro, desde a organização de uma frente de obra, desde a construção de uma ponte, de um muro, desde desafio para tornar a térmica de um edifício melhor, desde um sistema de transportes, desde a produção de uma estação de tratamento de águas, tudo pode ser um jogo. Tudo, porque tudo são modelos. E um jogo tem quase sempre, mesmo os narrativos, um modelo matemático lá atrás, escondido. Sempre. Então Nem que você seja não, na distribuição das cartas, um modelo de distribuições sempre, tem sempre de estatística, de probabilidades, tem sempre lá alguma coisa. então você, para já, não teria 3 que você elegeria assim, para ser o objeto de um desafio para os alunos? Assim que você... Podíamos eleger 3, por exemplo, a gestão de um estaleiro, com múltiplas frentes de obra, com múltiplas especialidades a trabalhar ao mesmo tempo, é direto. Um sistema de abastecimento de água também, onde é que nós vamos colocar os reservatórios, que redes é que vamos fazer, que tipo de materiais, tudo isso. Portanto, imaginem, dão orçamentos, dão limitações, dão surpresas até, depois até a reação popular, por exemplo, a reação popular naquilo que é, por exemplo, uma obra de uma via que destrói coisas sempre, ou que passa por sítios protegidos, questões ambientais também, de sustentabilidade, como é que nós garantimos que uma coisa continua a gerar riqueza, mas ao mesmo tempo respeita os indicadores ambientais. Isto é um desafio também sempre grande. Por exemplo, estes temas. Ok. Só para deixar claro, eu vi que as pessoas estavam anotando aqui. O pessoal estava anotando as coisas do teste. Poxa, então, o estaleiro que ele está se referindo é o que a gente chama aqui de canteiro de obra. Tá? Perfeito, excelente. Já vi que muita gente vai abraçar essas ideias e eu mesmo já estou pensando em fazer um desafio desse lá em São Carlos. E a última pergunta agora para a gente colocar a cereja no bolo é o seguinte: nós estamos vivendo numa época de tudo pode ser feito com IA, com inteligência artificial. Como é que você enxerga isso no contexto dos jogos? Se eu chegar agora numa plataforma dessas, Copilot, Gemini, alguma dessas, e pedir para ele gerar a ideia de um jogo sobre o tema estaleiros, né, ou canteiros de obra, ele vai gerar alguma coisa. Qual é o valor que você enxerga nisso e como é que a gente pode, de fato, tirar proveito disso para nos ajudar no desenvolvimento? E até se pode pedir para ele fazer o jogo inteiro. Inteiro, exato. Sai Até uma o design. porcaria. Sai uma porcaria. Será? Essa é a pergunta. Será? Sai. Eu já experimentei. É uma porcaria para o seu padrão. Para o meu padrão pode ser que seja ótimo, porque como eu não sou um especialista... Agora, é muito útil para, por exemplo, perguntarmos o que é que existe sobre isto. Então vai-nos dizer logo muitas coisas. Então, e do género, eu defino um cenário e perguntar, este cenário é plausível? Também ajuda muito nesta fase inicial. Por exemplo, eu defini uma certa economia de jogo com estes recursos, aqueles e aqueles. Nós temos que perguntar, isto está equilibrado?
ele diz logo que sim ou que não, e então já nos ajuda bastante. Eu diria que é mais nesta perspectiva, não para nos dar ideia, mas para ir validando algumas coisas, para nós percebermos se vale a pena investir, continuar a investir naquilo ou não. É mais nesse sentido. Excelente. Bom, algumas pessoas foram saindo, então nós voltamos a um número que não é tão grande, mas eu acho que a gente gostaria de ter um registro final disso. Então eu vou pedir para que os que estão aqui que venham para frente. Foi. Mais uma vez, muito obrigado. Foi excepcional, foi muito bacana. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar em breve aí e interagir mais. Eu acho que é uma coisa bastante interessante que você faz, que a gente tem que aprender a fazer melhor e usar isso de forma mais interessante aqui nas nossas atividades. Muito obrigado, um excelente dia para você aí e a gente se encontra a qualquer hora dessa.